once again. E aí galerinha, mais um aulão com o tio Dani, tá? Rapaziada, o nosso foco hoje, tá? A gente vai dar continuidade à aula referente à República Velha, lembra? Proclamação da República, República Velha parte 2, República Velha parte 3, tá? Isso seria talvez uma República Velha parte 4, mas na real, galerinha, eu vou chamar essa aula, tá? E uma complementação das aulas anteriores sobre República Velha, tá? Porque a gente vai dar uma voltada e a gente vai dar para a partir de 1889, dia 15 de novembro de 1889, dia, mês e ano onde foi proclamada a República, onde o Brasil deixou de ser uma monarquia, governada até então pelo imperador Dom Pedro II, para ser uma república, como ainda é hoje, tá? E a aula hoje, pessoal, especificamente nós vamos falar sobre o período da República Velha, tá? República Velha, galera, 1889 até 1930, tá? Só que dentro desse período da República Velha, o ano de 1889 a 1894 é chamado República da Espada. Então, pessoal, para não fazer confusão, República da Espada é um período que está inserido dentro da República Velha. República Velha, 1889 a 1930. República da Espada, 1889 até 1840, tá? Pessoal, a gente já falou isso lá no primeiro vídeo, né? Sobre a proclamação da República, onde o Brasil, né? Os dois primeiros presidentes do Brasil foram marechais do Exército. Lembrando, pessoal, que dentro da hierarquia militar do Exército Brasileiro, marechal seria uma patente acima de general. Hoje em dia, o marechal, esse cargo de marechal, ele só existe em tempo de guerra. Caso o Brasil um dia entre em guerra com alguém, espero que isso nunca aconteça, pelo amor de Deus, tá? Aí passa a existir o cargo de marechal. Mas durante muitas décadas, pessoal, o cargo de marechal existia no Brasil mesmo em tempo de paz. Um exemplo é a República Velha, tá? Nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso segundo presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Por que, pessoal, a nomenclatura República da Espada? Porque na época, pessoal, os oficiais do Exército Brasileiro, eles tinham o hábito de andar com uma espada. Como esse período, o Brasil foi comandado, controlado por dois presidentes que eram militares, que eram marechais, esse período dentro da República Velha, os historiadores passaram a chamar de República da Espada. Um período, pessoal, se a gente falar sobre a República Velha é um período muito instável da história brasileira. Mas a República da Espada é mais instável ainda. Aliás, meus queridos, digam-me no Brasil um período de estabilidade. Falta só o sonzinho do grilo. Eu acho que nunca existiu. Bom, isso só pra gente pensar. Então vamos lá, pessoal, República da Espada. Pessoal, antes de a gente falar sobre o governo propriamente dito, sobre as medidas criadas pelo Deodoro, sobre as medidas criadas pelo Floriano Peixoto, tá? A gente não pode esquecer, e isso foi falado de uma forma um pouco mais resumida, lá no primeiro vídeo sobre a proclamação da República. A República, pessoal, ela foi proclamada devido ao apoio de vários setores da sociedade brasileira. Quem vai empreender o golpe são os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que na época da monarquia era amigo pessoal de Dom Pedro II. Dentre as classes, galerinha, só para lembrar que apoiaram a proclamação da República, a Igreja Católica, burguesia industrial, classe média e a elite agrária, especialmente os cafeicultores de São Paulo. Então, esses setores da sociedade brasileira, juntamente com o Exército Brasileiro, eles colaboraram, eles empreenderam um golpe que vai acabar com a monarquia e vai implementar o sistema republicano no Brasil, que ainda vigora até os dias de hoje. Um outro detalhe bem interessante, pessoal, tá? Apesar desses setores que eu falei agora
apoiar e ter um objetivo comum, que era a república, que era o final da monarquia, a república, pessoal, a república vista pelos militares era uma república de uma maneira. A república vista pela elite agrária era uma república de uma outra maneira. Então o objetivo dos dois era a proclamação da república, era o final da monarquia. Mas para a elite agrária, que tipo de república? Para o exército, que tipo de república? Então uma das principais características do período pós-proclamação foi essa divergência, especialmente entre os republicanos militares e os republicanos civis, no caso dos civis, pessoal, especialmente a elite agrária. Beleza? Pessoal, os militares, tá, que proclamaram a república, eles seguiam uma ideologia, uma forma de pensar chamada positivismo. Só para a gente ter uma ideia, tá? Aqui eu fiz uma foto parcial, né, uma foto parcial da bandeira brasileira. Se a gente olhar no meio da bandeira, está escrito o lema: ordem e progresso. Pessoal, esse lema não foi tirado do nada, não foi tirado de forma aleatória, pensar ordem e progresso. Não. Esse lema ele foi colocado na bandeira brasileira porque era um lema proveniente de uma linha de raciocínio, de um pensamento, de uma filosofia, de uma ideologia chamada positivismo. O positivismo, pessoal, é uma linha ideológica que vai surgir ali na primeira metade do século XIX, 1820, 1830, tá? Criada pelo francês Auguste Comte, tá? Esse cara, pessoal, ou o positivismo, que é uma ideologia, uma linha de pensamento criada por ele, ela é uma linha derivada do movimento iluminista. Então, quando o francês Auguste Comte, ele cria o que nós chamamos de positivismo, as ideias do positivismo foram orientadas, foram influenciadas, foram estimuladas pela Revolução, aliás, pelo movimento iluminista, pelo iluminismo, movimento deflagrado ali na Inglaterra e França do século XVIII, que vai se expandir, vai provocar a Revolução Francesa, vai provocar a independência dos Estados Unidos, tá? E vai provocar a Revolução Industrial. Eu falei 3 movimentos de cunho iluminista. Auguste Comte, que nasceu no finalzinho do século XVIII, no início do século XIX, ele cria a ideologia, a linha de pensamento chamada de positivismo, que é uma linha de raciocínio inspirada pelo movimento iluminista. Lembrando que Auguste Comte, ele nasce, ele cresce numa sociedade europeia influenciadas pela Revolução Industrial. E dentre as características do positivismo, criado por Auguste Comte, pelo francês Auguste Comte, no início do século XIX, podemos dizer racionalismo, o pensamento racional, o pensamento empírico. Ah, professor, o que é empirismo? Empirismo, pessoal, é um pensamento baseado na experiência, na prova. Ah, eu vou, isso aqui, chove, por que chove? Chove porque dá calor, aí a água vai se evaporar, vai se colocar nas nuvens, vai chegar a uma certa temperatura e vai chover. Então, é a lógica, é o uso da ciência para buscar a explicação de algum fenômeno, principalmente da natureza. Então, isso é um pensamento iluminista. Por isso que eu falei antes, o positivismo, que é a ideologia criada por Auguste Comte, ele é totalmente influenciado pelo movimento iluminista. O racionalismo e a busca da explicação pela ciência é um dos exemplos da influência do iluminismo na teoria criada por Auguste Comte. Outra, o positivismo, ele prega a forte intervenção do Estado, inclusive na própria economia, combate ao nepotismo. Nepotismo seria o quê? Eu sou um prefeito, eu sou um presidente, eu sou um governador, eu vou nomear cargos do meu governo, primos, sobrinhos, tios, esposa, filho, isso se chama nepotismo. A linha de raciocínio, pessoal, do positivismo, ele pregava baseado na ciência que uma pessoa deveria assumir um cargo público baseado na meritocracia, resumindo, na competência para assumir
àquele cargo? Disciplina, ordem e sociologia. Pessoal, nós no colégio, nós temos a disciplina de sociologia. Nas universidades existe a matéria, a disciplina, a ciência, a sociologia. Augusto Comte, o criador do positivismo, ele também é considerado o criador da sociologia. Então, racionalismo, ciência, forte intervenção do Estado na sociedade, combate ao nepotismo, disciplina, ordem, sociologia, isso são características do positivismo, a linha de raciocínio, linha de pensamento e ideologia criada por Augusto Comte, mas que deriva do pensamento da influência iluminista. Por que eu estou falando, pessoal, sobre positivismo? O positivismo que está presente, pessoal, ordem e progresso, é um lema positivista. As palavras que estão dentro da nossa bandeira, pessoal, são palavras, ordem e progresso, que foram tiradas do positivismo. Por quê? A grande maioria, pessoal, a grande maioria dos oficiais do Exército Brasileiro, isso incluindo o Marechal Deodoro da Fonseca, que fizeram, que lideraram, que empreenderam a proclamação da República, eles seguiam a linha positivista. O positivismo, pessoal, é a ideologia criada por Augusto Comte, lá na primeira metade do século XIX, ali no finalzinho do século XIX no Brasil, isso influenciava a grande maioria dos oficiais do Exército Brasileiro daquele momento. Então, falando em linhas gerais, a República, que foi um golpe, a proclamação da República que foi um golpe, ela foi proclamada por oficiais positivistas. O positivismo, pessoal, mais uma vez, ideologia criada por Augusto Comte, francês, no início do século XIX, ela chega até o Brasil ali no final do século XIX e ela é trazida pelo capitão, tenente-coronel, tenente-coronel, capitão, pelo tenente-coronel Benjamin Constant. Pessoal, Benjamin Constant, além de militar, ele era um estudioso, certo? E ele foi professor da Academia Militar, localizada ali no Rio de Janeiro, uma academia que formava oficiais do Exército Brasileiro. Benjamin Constant, influenciado pelo positivismo, ele traz essa ideologia de Augusto Comte para o Brasil e ele ensina aos seus alunos na Academia Militar do Exército. Alunos estes que futuramente, mais ali para frente, serão responsáveis pela proclamação da República e pela elaboração do lema que está na nossa bandeira, ordem e progresso, que é um lema positivista. Mas isso, pessoal, eu não vou dizer que alguns civis não seguissem essa linha de raciocínio, mas o positivismo no Brasil, ele estava principalmente presente dentro dos círculos militares do Exército Brasileiro. Vocês observaram, pessoal, que até agora eu não falei da Marinha Brasileira, no Exército Brasileiro. E são esses militares que vão governar o Brasil nos primeiros anos da República Velha, no período chamado de República da Espada. Beleza? Pessoal, como a República, ela foi um golpe, Como a República ela foi um golpe, não houve tempo de fazer uma eleição. República, pessoal, o sistema republicano ele é baseado na representatividade de seus governantes. O que significa isso? As pessoas escolhem o presidente através de uma eleição, o governador, o deputado, o vereador, o prefeito, certo? Como a proclamação foi um golpe, não houve tempo de uma eleição. Então, quando Dom Pedro II foi destituído do poder, quando foi se colocado fim à monarquia e instalada a República no dia 15 de novembro de 1889, foi instalado um governo provisório e o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o cara responsável pelo golpe, ele vai ser presidente, vai assumir o cargo de presidente do Brasil de forma provisória, dentro de um governo provisório até que se fizessem eleições para presidente, tá? Pessoal, a expulsão da família real,
é uma das medidas tomadas por esse novo governo. A família real, se eu não me engano, ela teve de 2 a 3 dias para sair do Brasil. Reza a lenda, meus queridos, reza a lenda, que logo depois Dom Pedro II, se eu não me engano, ele vai falecer em 1891 ou 1892. Em primeiro eles se exilam em Portugal, depois eles passam o resto do exílio na França. Reza a lenda, pessoal, que Dom Pedro II ele morreu de complicações relacionadas à saúde, mas causadas por uma forte depressão devido ao fato de ele ter sido expulso do Brasil, que afinal de contas, pessoal, diferente do pai, Dom Pedro II era brasileiro, ele nasceu no Brasil, ele cresceu no Brasil, ele viveu no Brasil, diferente de seu pai, que Dom Pedro I, que era português, e veio ao Brasil já com seus 17 e 18 anos de idade, beleza? Segundo, naturalização dos estrangeiros. Pessoal, ali no início do século, no final do século XIX, tá? O Brasil recebeu uma grande leva de estrangeiros, alemães, holandeses, principalmente italianos, tá? Devido aos problemas de ordem social, política, guerras que aconteciam na Europa, o continente americano como um todo recebe uma grande quantidade de imigrantes da Europa, inclusive o Brasil. Se eu não me engano, pessoal, na apostila fala que ali por volta do finalzinho do século XIX, o Brasil tinha recebido entre 300 a 400 mil imigrantes da Europa. Esse governo provisório, instalado logo após a proclamação da República, ele implementa um processo de naturalização. O que significa isso? Os estrangeiros que aqui estavam no Brasil, se eles quisessem, se fosse por vontade própria, eles poderiam se naturalizar. O que significa isso? Se tornar brasileiros. Beleza? Terceiro, Assembleia Constituinte. Estamos falando, pessoal, de um governo provisório. Então, o Congresso Nacional ou a Assembleia Constituinte, ela foi dissolvida porque era uma Assembleia Constituinte, era um congresso formado durante a monarquia. Então, precisava-se fazer um novo congresso, uma nova Assembleia. Então, o governo provisório, liderado pelo presidente Deodoro da Fonseca, ficou como responsabilidade de organizar uma eleição para a formação de uma nova Assembleia Constituinte. Em resumo, de um novo Congresso Nacional, com a intenção de mais para frente, pessoal, promulgar a nossa Constituição, a fato que nós falamos na proclamação da República e na República Velha, parte 2. Tá? E nós falamos características da Constituição promulgada em 1891 por essa mesma Assembleia, que foi eleita no ano de 1890 durante o governo provisório. Eleito por quem, professor? Pessoal, lembra o que a Constituição de 1891 falava sobre o voto? O voto na República ele deixa de ser censitário. O que significa isso? A renda não é mais a base. Aqui quem vai votar? Homens acima de 21 anos, alfabetizados. Então uma coisa bem interessante, tá? Na época da monarquia, a renda para votar não era uma renda tão alta. Quando o governo republicano ele implementa o voto apenas para alfabetizados, na realidade, em vez do número de votantes aumentar, ele vai diminuir, e de forma drástica. Então, em vez da República conceder o direito ao voto a mais pessoas, o critério de alfabetização diminui o número de votantes. Isso mostra, pessoal, né, de forma clara, que na época a maciça maioria da população brasileira eram formados por pessoas analfabetas. Esses homens acima de 21 anos alfabetizados, no ano de 1890, durante o governo provisório, vão eleger e formar uma nova Assembleia Constituinte, Assembleia essa que em 1891 vai formar a nossa segunda Constituição, mas a primeira Constituição do Brasil. Vai promulgar. Lembra, galera? Quem promulga é o Congresso. Vota a Constituição, faz, escreve. Outorgar é quando a Constituição ela é imposta, como foi de 1824, Constituição outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Um outro detalhe bem interessante, pessoal, eu falei no iniciozinho da aula
que vários setores da sociedade brasileira, Igreja Católica, classe média, elite agrária, o exército brasileiro, a burguesia industrial, queriam a proclamação da república. Isso era um consenso. Mas aí eu falei, que tipo de república? Por exemplo, os militares do exército, pessoal, a grande maioria dos militares do exército, eles eram provenientes de classes sociais como a classe média e a burguesia, principalmente a burguesia industrial. Então, no tocante à economia, havia uma divergência muito grande entre os republicanos civis, da elite agrária, e os republicanos militares. Porque os republicanos militares, eles tinham como intenção, eles tinham como um propósito e como vontade dar início no Brasil ao processo de industrialização. Fato que, de forma nenhuma, era almejado pela elite agrária, pelos republicanos civis da elite agrária, principalmente dos cafeicultores. Mas, durante a República da Espada, que é uma república onde o Brasil é governado por marechais do Exército Brasileiro, ocorreram tentativas de se dar início ao processo de industrialização do Brasil. Pessoal, a indústria, esse desenvolvimento, não deixa de ser uma característica do positivismo. E a grande maioria dos oficiais, como falei antes, que proclamaram a república, eram positivistas. A principal tentativa, pessoal, que foi realizada para fazer com que no Brasil se deflagrasse o processo de industrialização, vai acontecer durante o governo provisório, implementada pelo nosso primeiro vice-presidente, e na época também havia assumido o cargo de ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o nosso ilustríssimo Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa, intelectual, membro da burguesia industrial baiano, né? Rui Barbosa foi no governo provisório, foi o nosso primeiro vice-presidente e também ministro da Fazenda. Rui Barbosa, pessoal, sendo um membro da burguesia industrial, como ministro da Fazenda, ele tentou dar início ao processo de industrialização do Brasil, implementando a política econômica chamada de política do encilhamento. Pessoal, a expressão encilhamento, ela tem relação com corrida de cavalo, tá? Se vocês estiverem um pouco mais interessados nisso, dá uma olhadinha no Google, tá? Mas a expressão encilhamento, ela tem a ver com corrida de cavalo. Então essa política econômica, essa tentativa do Rui Barbosa de implementar, aliás, de deflagrar o processo de industrialização no Brasil, se chama política do encilhamento durante o governo provisório. Então, primeira característica, tentativa de industrializar o país. Mas, pessoal, para deflagrar um processo de industrialização, é necessário que se instalem indústrias, é necessário que se crie indústria. Para se criar indústria, é necessário dinheiro, coisa que o Brasil não tinha. Um outro detalhe bem interessante, essa política implementada pelo Rui Barbosa com a intenção de deflagrar o processo de industrialização, ela faltou apoio interno. Quando eu falo interno, o pessoal é das elites agrárias. A elite agrária, de forma nenhuma, não tinha interesse nenhum em ver o Brasil ser um país industrializado. Externo, apoio externo, é de Inglaterra e Estados Unidos. Países como Inglaterra e Estados Unidos, pessoal, também não tinham nenhum interesse de financiar no Brasil um projeto para deflagrar um processo de industrialização. Porque na visão de ingleses e estadunidenses, eles não queriam que o Brasil se tornasse um concorrente dos seus produtos. Então, para o Rui Barbosa, aliás, para que essa política tivesse sucesso, Rui Barbosa não contaria com o apoio da elite agrária e não contaria com o apoio de outros países como Inglaterra e Estados Unidos. O que o Rui Barbosa pensou? Vou fabricar moeda. Pessoal, todos nós sabemos que quando um país ele passa a produzir muita moeda, muito papel moeda, e jogar na sociedade, ele vai gerar uma coisa chamada inflação. Quando a inflação cresce, os preços automaticamente vão aumentar. Quando a inflação é alta, o valor do dinheiro diminui. O valor do poder de compra do salário diminui. Qual era a linha de raciocínio do Rui Barbosa?
Como ele não tinha apoio interno e nem apoio externo, e queria industrializar o Brasil, ele pensou, vou produzir moeda, vou jogar esse dinheiro dentro do banco e vou dar crédito às pessoas que querem abrir uma indústria. Aí eu vou gerar inflação durante um tempo, porque estou produzindo papel moeda, mas quando essas indústrias começarem a funcionar, devido ao desenvolvimento da economia, a inflação baixa. Então o que ele pensou? Causa uma inflação agora, mas promova a industrialização. Quando essa indústria passar a funcionar e a fabricar, automaticamente eu paro de fazer papel moeda e a inflação baixa. A linha de raciocínio, pessoal, não é uma linha errada. No primeiro momento, crise, mas para depois não ter mais crise. Só que estamos, pessoal, no Brasil. Infelizmente, pessoal, a corrupção que nós presenciamos hoje no Brasil, ela não era diferente ali do final do século XIX. Quando Rui Barbosa, na tentativa de industrializar o Brasil, sem apoio interno e externo, ele passa a produzir papel moeda, ele joga esse papel moeda, por exemplo, em bancos como o Banco do Brasil, e ele abre crédito. Então, a pessoa tinha que chegar com um documento registrado num cartório, dizendo, eu quero abrir uma indústria. Apresentava esse documento num banco e o banco concedia crédito, dinheiro para essa pessoa abrir essa indústria. O problema, pessoal, é que um número gigantesco de pessoas abriram indústrias que nós chamamos de indústrias ou empresas fantasmas. O que é uma empresa fantasma, pessoal? É uma empresa que ela existe no papel, mas ela não existe. Se tu pegar isso quase não acontece hoje, estou sendo irônico. Se tu pegar no papel, essa sempre está ali, tá registrado, tem um cara. Se for no endereço aonde consta no papel, não tem indústria nenhuma. Ela tem uma casa, tem um celeiro, tem um terreno baldio. Então, uma grande quantidade de pessoas, obviamente, pessoal, com a ajuda, com o auxílio de cartórios, né? O corrupto só existe porque alguém está também beneficiando essa corrupção. Abriram empresas fantasmas, foram até o banco, pegaram grandes somas em dinheiro, pessoal, para não abrir nada, porque eram empresas fantasmas. Inclusive, pessoas usaram esses documentos de empresa fantasma para criar ações na Bolsa de Valores de São Paulo. Ações que as pessoas compravam e não valiam nada porque essa empresa simplesmente não existia. Então, a política do encilhamento, implementada ali durante o governo provisório, pelo vice-presidente da República e ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ela foi um fracasso total, porque além de não receber apoio interno nem externo, o Rui Barbosa fabricou uma grande quantidade de papel moeda, gerou uma inflação tremenda e nem a metade das indústrias que ele queria abrir, elas abriram. Por quê? Porque grande parte desse dinheiro, desse crédito, desse empréstimo, foi concedido a pessoas que não tinham empresa, tinham empresas fantasmas, estelionatários, bandidos. Então, não se montaram as indústrias, se produziu dinheiro, se gerou uma inflação gigantesca, os preços aumentaram de forma exorbitante, o valor da moeda, que era o réis, diminuiu muito e o poder de compra dos salários também. Pessoal, a crise econômica gerada pela política do encilhamento lá em 1890 e 1889, ela vai gerar consequências para o Brasil que vão até o início do século XX, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas a primeira tentativa realmente para industrializar o Brasil foi feita pela política do encilhamento, ainda no governo provisório, pelo ministro da Fazenda e vice-presidente Rui Barbosa. E pelos motivos que eu já falei, foi um fracasso total, que vai trazer consequências sérias à nossa economia, que vão ter resultados negativos lá no início, lá na segunda metade do século, aliás, na segunda década do século XX. 1915, 1912, 1910, beleza, galerinha? Rui Barbosa. Pessoal, além do fracasso da política do encilhamento e da geração de uma inflação gigantesca, de uma crise social e política gigantesca, tá?
Em 1891, a primeira eleição para presidente do Brasil, ela foi feita de forma indireta. O que é uma eleição indireta? Indireta, galera, é quando, em vez do povo escolher o presidente, quem escolhe é o Congresso. Então, a primeira eleição realizada em 1891 para presidente do Brasil, ela foi realizada de forma indireta. Um Congresso Nacional, que tinha sido eleito em 1890, de forma indireta, vai escolher o nosso primeiro presidente. Haviam duas chapas. Primeira chapa, Marechal Deodoro da Fonseca, que já liderava o governo provisório. Segunda chapa, o cafeicultor e paulista Prudente de Moraes. Por uma margem, pessoal, muito pequena de voto, foi eleito em 1891 para presidente do Brasil o Marechal Deodoro da Fonseca. Pessoal, a vitória do Marechal Deodoro sobre o candidato civil cafeicultor paulista Prudente de Moraes não agradou em nada a elite agrária brasileira. Beleza? Por quê? Militar, projeto tentou industrializar o Brasil, o Marechal Deodoro era amigo pessoal de Dom Pedro II, era uma pessoa que os militares não confiavam. Professor, como não confiavam se eles apoiaram? Pessoal, a elite agrária apoiou o exército porque a elite agrária sabia que a única forma de acabar com a monarquia seria um golpe apoiado pelo exército. De uma outra maneira, eles não conseguiriam acabar com a monarquia se eles não tivessem apoio do exército brasileiro. Mas isso não significa que a elite agrária gostasse do exército brasileiro e muito menos do Marechal Deodoro da Fonseca, que na monarquia era amigo pessoal de Dom Pedro II. Então a vitória do Marechal Deodoro nas eleições indiretas de 1891 causou uma grande irritação, uma grande insatisfação em meio à elite agrária brasileira, especialmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Lembra, pessoal? Política do café com leite? Tá? Bom, o próprio título diz, renúncia de Deodoro. Então, esse governo, pessoal, esquece o provisório agora. O Deodoro foi eleito. Esse governo do Marechal Deodoro agora eleito, ele vai durar menos de um ano. Primeiro, quando o Rui Barbosa, pessoal, ele fracassa na política do encilhamento, ele é substituído como ministro da Fazenda pelo Barão de Lucena. Então, o próprio nome diz barão. Barão é um título de nobreza. O Marechal, agora presidente eleito, Deodoro da Fonseca, ele vai nomear para ministro da Fazenda. Pessoal, dentre todos os ministérios do governo até hoje, o mais importante é o Ministério da Fazenda, porque é o ministério que lida com o dinheiro. Lucena foi figurinha marcante e importante durante a monarquia brasileira. Barão de Lucena era um integrante da antiga nobreza, quando o Deodoro da Fonseca, que já não era muito bem visto pela elite agrária, nomeia um barão como ministro da Fazenda, ele já começa a causar a insatisfação de alguns setores da sociedade brasileira, inclusive de alguns militares do exército brasileiro. O Deodoro, sendo um militar, ele tinha certas divergências com o poder legislativo. Quem é, professor, o poder legislativo? Deputados e senadores. E por que o Marechal Deodoro da Fonseca tinha certas divergências com o poder legislativo? Porque uma grande parte dos deputados e senadores eram membros da elite agrária, eram cafeicultores, que já estavam muito insatisfeitos com a vitória do Deodoro para presidente e agora muito mais com a nomeação do Barão de Lucena para ministro da Fazenda. E quando um presidente, pessoal, ou tem uma divergência com o legislativo, isso traz instabilidade, porque é dentro de uma república o poder legislativo que cria as leis. A partir desse momento, não só dentre a elite agrária, começa a surgir dentro do Brasil uma pressão política e social muito grande
empreendida pela própria literalmente por militares do Exército Brasileiro sobre o Marechal Deodoro da Fonseca. Tanto que no dia 11 de novembro de 1891, tentando salvar o seu poder, porque ele estava na iminência de ser impeachmentado, de ser mandado embora, o Deodoro da Fonseca ele lança estado de sítio. O estado de sítio é algo que está previsto até hoje na Constituição, mas o estado de sítio ele só deve ser implementado em ocasiões de guerra, toque de recolher, só em ocasiões de guerra, tá? E além de decretar estado de sítio, ele fecha o Congresso Nacional. Então, no dia 11 de novembro de 1891, devido a uma pressão política e social gigante da elite agrária e de militares do Exército Brasileiro, o presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, decreta estado de sítio e fecha o Congresso Nacional. Obviamente, pessoal, isso é uma tentativa de golpe. A partir do momento que o Deodoro decreta estado de sítio e fecha o Congresso, ele quer o quê? Ter poderes absolutos. Nesse momento, a Armada, pessoal, antigamente, não se chamava Marinha Brasileira, a Marinha era chamada de Armada. Quando o Deodoro ele fecha o Congresso, ali no finalzinho de 1891, a Marinha Brasileira ou a Armada deflagra a primeira revolta da Armada. A revolta da Armada foi liderada pelo almirante Custódio de Melo. Pessoal, dentro da Marinha, como no Exército General, o cargo maior dentro da Marinha é o almirante. Então, o almirante Custódio de Melo deflagra a primeira revolta da Armada e ele pressiona o Marechal Deodoro a renunciar. Fato que vai ocorrer ali bem no finalzinho de 1891. Então, devido a uma tentativa, devido à deflagração da primeira revolta da Armada, o Marechal Deodoro da Fonseca, presidente eleito de forma indireta em 1891, no final do mesmo ano ele renuncia ao cargo de presidente. Ao renunciar o cargo de presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca é substituído pelo Marechal Floriano Peixoto. Pessoal, rolou ali um debate que dizia que na Constituição, caso o presidente não tivesse cumprido 2 anos de mandato, o vice só poderia assumir para realizar novas eleições. Outros diziam não, que o Floriano poderia sim, mesmo que Deodoro não tivesse completado 2 anos, o Floriano poderia ficar. Então rolou um debate político se o Floriano poderia assumir e governar ou se deveria assumir para fazer novas eleições. Só que o Marechal Floriano Peixoto, que apesar de estar no exército, apesar de ser militar, ele não tinha a linha de raciocínio do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era chamado na época de forma muito carinhosa, estou sendo irônico, pessoal, de o Marechal Mão de Ferro, herói da Guerra do Paraguai. Então, independente dos conflitos, das discussões, se ele pode ou não assumir, o Marechal Floriano Peixoto, ele assume sim o governo brasileiro como presidente da República após a renúncia do Deodoro e ele vai governar até o final do mandato, até 1894. Tá? Só que, durante o governo dele, ocorrerão alguns conflitos armados de grande envergadura com a intenção de derrubá-lo do poder. Perfeito? Pessoal, dentre esses conflitos, o mais importante, o mais significativo é a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, deflagrada em 1893 a 1895. Ô professor, peraí. O senhor está dizendo de conflitos armados para derrubar o Floriano Peixoto? Sim. Mas o senhor está falando de uma revolução no Rio Grande do Sul. O que uma revolução no Rio Grande do Sul, que é um estado, tem a ver com a tentativa de derrubar o Floriano Peixoto, que é lá no Rio de Janeiro? Bom, é isso, meus queridos, que eu vou começar a explicar agora. Pessoal, em 1893, foram realizadas eleições no estado do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, estamos numa república. Nessas eleições foi eleito presidente de estado, na época só não se chamava governador, se chamava presidente de estado.
foi eleito presidente do estado do Rio Grande do Sul? Júlio de Castilhos, que é essa figura aqui. Júlio de Castilhos. Ô professor, estou vendo ali pica-pau, maragatos, que é isso? Pessoal, quando ocorreu esse pleito eleitoral, já vinha de longa data, dentro do Rio Grande do Sul, a existência de dois grupos. Pessoal, eram grupos da elite gaúcha, eram grupos formados por estancieiros. No Rio Grande do Sul, estancieiros são latifundiários. Então, eram dois grupos da elite agrária gaúcha, tá? Os pica-paus e os maragatos. Então, pica-paus e maragatos, pessoal, eram grupos políticos compostos pela elite agrária gaúcha. Pica-paus, pessoal, porque a farda desse grupo, o uniforme que eles usavam, era da cor de um pica-pau. Se eu não me engano, acho que azul, vermelho, tanto que eles usavam um lenço vermelho. Maragatos, pessoal, existem várias explicações porque maragatos. Mas diz que maragatos era o nome de uma região lá no Uruguai, região que vinha uma erva, tipo a erva mate que eles usavam, que era chamada de maragata, por isso o nome maragata. Então, pessoal, a explicação do nome maragato existe mais do que uma. Esses dois grupos eram rivais. Quando eu falo rivais, pessoal, é rivais no sentido real da palavra. Compreenderam? Mas eram dois grupos formados pela elite agrária gaúcha. Júlio de Castilhos, pica-pau, é eleito presidente de estado do Rio Grande do Sul em 1893-92. Só que até então, quem governava o estado eram os maragatos. Essa figura aqui, pessoal, se chama Gumecindo Saraiva. Gumecindo Saraiva era um dos líderes dos maragatos. O Gumecindo Saraiva, ele chegou a trabalhar, a ser ministro de Dom Pedro II. Então, os maragatos eram um grupo que tinha, antes da República, o domínio político do Rio Grande do Sul. Com a proclamação da República, com a realização de eleições, foi eleito, em 1892-93, Júlio de Castilhos, do grupo rival, os pica-paus, também conhecidos como republicanos e federalistas. Republicanos e federalistas. Os maragatos, ou os federalistas, não aceitaram a vitória de Júlio de Castilhos e deflagram dentro do Rio Grande do Sul um conflito regional, uma guerra entre maragatos, federalistas, versus pica-paus republicanos. Tá, tudo bem, pessoal, mas até agora eu não entendi o que isso tem a ver com a tentativa de derrubar Floriano Peixoto. Quando Júlio de Castilhos foi eleito, o presidente Floriano Peixoto, ele confirmou, ele aceitou, ele apoiou a vitória de Júlio de Castilhos, tornando-se dessa forma um inimigo dos maragatos. Então, aquele conflito, pessoal, de cunho regional, torna-se um conflito de cunho nacional, porque agora, além de objetivar, derrubar os pica-paus do poder, os maragatos, liderados dentre eles por Gumecindo Saraiva, também almejam agora tirar Floriano Peixoto do poder. Tanto que a Revolução Federalista ela se expande para o estado de Santa Catarina, para o estado do Paraná, chegando muito próximo à fronteira de São Paulo, porque o destino final almejado por Gumecindo Saraiva era a cidade do Rio de Janeiro para derrubar Floriano Peixoto. Então, um conflito de cunho regional torna-se um conflito de proporção nacional com o objetivo de derrubar o sistema republicano e o Marechal Deodoro da Fonseca. Beleza, galera? Então, um conflito regional que ganhou amplitude nacional, os pica-paus apoiados por Floriano, pica-paus chamados de republicanos, não esqueçam, e os maragatos apoiados por grupos, pessoal, uma grande parte do armamento utilizado pelos maragatos na guerra foi fornecido por grupos de uma região da gente chamada de Corriente e pelo Uruguai, por grupos políticos do Uruguai que tinham interesse em ver a deposição de Floriano Peixoto. Só para ter uma ideia, pessoal, esse conflito
vai matar cerca de 15 mil pessoas. E todos os dados históricos, qualquer texto que vocês leem, pessoal, sobre a Revolução Federalista, a maior característica dessa revolução foi a violência extrema entre os dois grupos, tá? Um outro detalhe, pessoal, por que os maragatos também se chamavam federalista? Federalista vem de federalismo. Um dos objetivos almejados pelos maragatos era uma maior autonomia dos estados. O Júlio de Castilhos, Pica-Pau, republicano, ele seguia a linha do governo do Rio de Janeiro de uma maior centralização do poder federal sobre o estado. Os maragatos, os federalistas, almejavam uma maior autonomia dos estados com relação ao governo do Rio de Janeiro. Por isso o nome federalistas. Beleza? Pessoal, vocês estão olhando aqui, ó. Nossa Senhora do Desterro. Pessoal, Nossa Senhora do Desterro não era o nome de Florianópolis antes de ser Florianópolis? Sim. Pessoal, quando a Revolução Federalista ela sai do Rio Grande do Sul, ela parte para Santa Catarina, almejando chegar até o Rio de Janeiro, a ilha de Nossa Senhora do Desterro, hoje, Florianópolis, capital de Santa Catarina, ela vai se tornar uma das sedes dos maragatos. Então, parte da elite da capital catarinense apoia os objetivos dos maragatos, que é derrubar Floriano Peixoto. E sendo uma ilha, pessoal, muitos navios, né, contrários a Floriano Peixoto vão usar a ilha para se abastecer, né, de alimento e de armas para atacar as tropas do governo. Então, durante a Revolução Federalista, Nossa Senhora do Desterro, capital de Santa Catarina, torna-se uma das sedes dos maragatos. Mas, conforme o conflito, pessoal, vai acontecendo, um outro detalhe que a gente não pode esquecer também, que é importantíssimo. No momento, pessoal, que a Revolução Federalista ela vai se tornar um conflito nacional com a intenção de derrubar Floriano Peixoto, lá no Rio de Janeiro, a partir do ano de 1893 até 1894, explode a segunda revolta da Armada. Pessoal, liderada pelo mesmo Custódio de Melo, que deflagrou a primeira revolta da Armada, que era para obrigar o Deodoro a renunciar. A segunda revolta da Armada, liderada pelo almirante Custódio Melo, deflagrada em 1893, tinha como objetivo restituir a monarquia. Pessoal, se vocês repararam, no primeiro vídeo, Proclamação da República, no vídeo República Velha, parte 1 e 2, em nenhum momento, pessoal, eu falo em que a Marinha apoiou a República. A Marinha, pessoal, foi uma instituição que não apoiou a proclamação da República em momento nenhum. Por quê? Porque a maioria dos oficiais da Marinha eram oficiais provenientes de famílias nobres. Nobres, pessoal, famílias que governaram junto com Dom Pedro II. Nobres, famílias que participaram da monarquia brasileira. Então a Marinha Brasileira, chamada de Armada na época, ela não apoiou a proclamação da República em momento nenhum. Foi o Exército Brasileiro. Em 1893, durante o período em que a Revolução Federalista torna-se nacional, com o objetivo de derrubar Floriano Peixoto, explode a segunda revolta da Armada, que era uma tentativa da Marinha Brasileira de restituir a monarquia, e a revolta da Armada vai se unir aos objetivos federalistas. Os maragatos vão se unir aos revoltosos da Marinha. Os revoltosos da Marinha vão se unir aos maragatos. Tanto que na ilha de Florianópolis, na época chamada de Nossa Senhora do Desterro, vários navios da Armada, contrários a Floriano Peixoto, aportaram na capital de Santa Catarina. Pessoal, assim, ó, Nossa Senhora do Desterro não foi uma sede secundária, foi uma sede muito importante do movimento federalista contra Floriano Peixoto. Foi uma sede muito importante, utilizada por navios da Marinha Brasileira, que participavam da segunda revolta da Armada, para restituir a monarquia. Então o conflito, pessoal, a Revolução Federalista ganhou com o apoio da segunda revolta da Armada,
ele ganha uma dimensão gigantesca dentro do cenário brasileiro. Mas, apesar disso, tá? Quando os federalistas ou os maragatos, pessoal, chegaram na Lapa, Lapa é uma cidade, pessoal, ali do Paraná, muito próxima à fronteira de São Paulo. Então eles estavam já chegando muito próximos a São Paulo. O destino final deles seria a cidade do Rio de Janeiro, tá? Houve a gente chama, pessoal, na história, pode pesquisar no Google, o Cerco da Lapa. Depois de 26 dias de resistência, a cidade foi praticamente destruída, tá? O número de mortos foi exorbitante. A Lapa caiu frente aos maragatos. Só que esses 26 dias que a cidade da Lapa resistiu às tropas dos maragatos, deu tempo das forças federais lá em São Paulo reunirem forças e trancarem a fronteira entre São Paulo e o estado do Paraná. Então, o Cerco da Lapa, pessoal, a Lapa cai frente às tropas dos maragatos. Só que esses 26 dias de resistência deu tempo para as forças militares de Floriano Peixoto se reagruparem e trancarem a fronteira de São Paulo com o Paraná. É a partir, pessoal, do Cerco da Lapa de 1894 que a Revolução Federalista começa a perder força. Os maragatos do Paraná recuam para Santa Catarina, de Santa Catarina para dentro do Rio Grande do Sul. E no ano de 1894 a 1895, a ilha de Nossa Senhora do Desterro é invadida por forças pró-Floriano Peixoto. Pessoal, uma quantidade gigantesca de intelectuais, filósofos e políticos catarinenses são presos, são levados à fortaleza de Anhatomirim, que é localizada numa ilha bem próxima à parte urbana de Florianópolis. Lá, se eu não me engano, são fuzilados aproximadamente de 150 a 200 pessoas. A maioria, pessoal, das avenidas que existem no centro de Florianópolis são nome de pessoas que foram fuzilados ou fuziladas por tropas do Floriano Peixoto durante a Revolução Federalista. Após a ocupação por forças federais de Nossa Senhora de Desterro, políticos catarinenses liderados por Felipe Schmidt, que vai ser governador do estado de Santa Catarina, apoiadores de Floriano Peixoto, para homenagear o presidente, no ano de 1895, esses políticos catarinenses liderados por Felipe Schmidt trocam o nome da capital catarinense de Nossa Senhora do Desterro, não é de Desterro, tá? Por Florianópolis. Florianópolis significa cidade de Floriano. Seria quase, pessoal, como um presente de grego, porque até hoje nós historiadores sabemos que Floriano Peixoto foi um dos maiores assassinos, matou muita gente em Florianópolis. Então, o nome da capital não foi mudado pelo presidente. Foi após a invasão e a derrota dos maragatos, catarinenses liderados por Felipe Schmidt, para homenagear o presidente, que trocaram o nome da capital catarinense para Florianópolis, que significa cidade de Floriano. Um detalhe bem interessante, pessoal, essa revolução, ela foi tão violenta que uma característica muito presente nela é a degola. Aqui, pessoal, essa foto é antiga, né? Ela é de 1893. Aqui tem um homem que está ajoelhado, ele está com uma faca aqui. O que é degola? É tu pegar a pessoa e cortar aqui, ó. Relatos, pessoal, de pessoas que participaram da Revolução Federalista. Pessoal, isso foi feito por maragatos, isso foi feito por pica-pau, ambos os grupos. Não haviam prisioneiros. Quando uma força se rendia, eles chegavam lá e degolavam as pessoas. Por isso que eu falei, uma das principais características da Revolução Federalista foi a extrema violência. Apesar disso, Floriano Peixoto conseguiu se consolidar no poder, apesar da Segunda Revolta da Armada, apesar da Revolução Federalista. Ele completa o seu mandato até 1894. Em 1894 são realizadas eleições diretas, agora sim, homens acima de 21 anos vão eleger o novo presidente do Brasil, que será o cafeicultor e o paulista
Prudente de Moraes, que assume como presidente do Brasil em 1895, dando origem ou implementando a política do café com leite, que é o que nós falamos na República Velha, parte 2. Minas Gerais e São Paulo, controlando o resultado das urnas, principalmente para presidente da República. Pessoal, saindo um pouquinho fora da República da Espada e dessas guerras todas, tá? A gente não pode esquecer que na República Velha, o Brasil era uma economia agrária, essencialmente agrária, e principalmente baseada na produção e exportação de café. Pessoal, como acontece hoje, às vezes no mundo acontece crises. Uma crise, ou ali no final do século XIX, início do século XX, houve uma crise mundial, uma crise econômica, e houve uma grande desvalorização do preço da saca, do saco de café. Isso, obviamente, pessoal, se a nossa economia era basicamente fundamentada na exportação do café e há uma diminuição do preço da saca do café, economicamente o Brasil e os cafeicultores são atingidos. Pensando em proteger a economia cafeeira, pensando em proteger principalmente o interesse da elite agrária dos cafeicultores, no início do século XX, 1904, 1905, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, seriam essas três figurinhas aqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, vão criar uma política econômica chamada Convênio de Taubaté. Pessoal, Taubaté é uma cidade do interior paulista e que ainda hoje é considerada, se não a mais, uma das mais ricas cidades do interior paulista, consequentemente, uma das mais ricas cidades do Brasil. Isso até hoje, tá? Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais criaram o Convênio de Taubaté, tá? Lembrando que esse convênio, pessoal, ele foi criado no momento de crise mundial, aonde essa crise mundial econômica acaba atingindo e diminuindo o preço da saca do café. Pensando em valorizar a atividade cafeira e principalmente, né, meus filhos, não sejamos inocentes, proteger os interesses da elite agrária, esses três estados criaram o Convênio de Taubaté, que consistia no quê? Toda vez, pessoal, que houvesse uma crise mundial, por exemplo, quando houve essa crise mundial do final do século XIX, início do século XX, os cafeicultores venderam a metade do que eles vendiam, eles ficaram com um estoque de café cheio, o café parado. Essa política visava o quê? Toda vez que houvesse só uma crise no mercado internacional de café e os cafeicultores não conseguissem vender o café, de acordo com o Convênio de Taubaté, o governo compraria esse café dos cafeicultores. Mesmo que o governo não tivesse dinheiro, o governo recorreria a empréstimos internacionais, aumentando a nossa dívida externa, para comprar o café dos cafeicultores que não estava sendo exportado devido a alguma crise mundial. Pessoal, se eu sou cafeicultor e eu sei que mesmo que eu produza e eu não vendo, o governo vai comprar o meu café e o governo sempre vai ter dinheiro, o que eu faço? Eu vou produzir. Eu vou sempre produzir o máximo que eu posso, porque se eu não conseguir exportar, o governo compra. E o governo sempre vai comprar, porque toda vez ele vai sempre ter dinheiro, porque mesmo que ele não tenha, ele pede emprestado. Por isso eu escrevi aqui, ó, onerar o que quer dizer onerar os cofres públicos? Prejudicar. Então assim, ó, o governo brasileiro, através do Convênio de Taubaté, pensando em valorizar a atividade cafeeira e principalmente proteger os interesses dos cafeicultores, o governo brasileiro arcava com um prejuízo. Toda vez que os cafeicultores não conseguissem vender, o governo comprava, pedia dinheiro emprestado, comprava. Os cafeicultores produziam, porque eles sabiam que mesmo que houvesse uma crise, eles sempre venderiam para o governo, que sempre teria dinheiro, porque sempre pediria dinheiro emprestado, aumentando a nossa dívida externa, onerando, prejudicando os cofres públicos. Isso, pessoal, para nós hoje, parece estranho, mas isso realmente aconteceu. Isso se chamou o Convênio de
Taubaté. Já repararam que não tem nada a ver em proteger a camada humilde, melhorar a educação? Não, não. É apenas proteger o interesse dos cafeicultores. Isso era a República Velha. E para a gente fechar a nossa aula, pessoal, em 1898 é eleito o nosso quarto presidente da República, o segundo presidente civil. O primeiro presidente Deodoro Floriano, que eram militares, o primeiro civil, o Prudente de Moraes, e agora o cafeicultor Campos Salles. Pessoal, quando o Campos Salles ele torna-se presidente eleito de forma direta, em 1898 ele pegou o Brasil, financeiramente falando, numa crise muito grande. E essa crise, lá do final do século XIX, início do século XVIII, ainda era em consequência da política do encilhamento. Aquela política do Rio Barbosa, de tentar industrializar, mas que fracassou, que emitiu dinheiro, que gerou inflação. Então, eu falei lá, pessoal, essa política, o fracasso da política do encilhamento, ele trouxe consequências ao Brasil que vão até a segunda década do século XX. Então, quando o Campos Salles assume o governo, a crise econômica era muito grande. E o Brasil, pessoal, tinha que pagar a dívida externa para os países credores, principalmente para a Inglaterra. Só que, durante o governo de Campos Salles, o novo presidente da República vai implantar o que nós chamamos de Fung Law. Então, o Fung Law vai ser um acordo onde o governo brasileiro vai fazer um acordo com os bancos ingleses. É o que a gente chama de moratório. O que significa isso? Foi acordado entre o governo brasileiro e os bancos ingleses que a suspensão temporária do pagamento da dívida externa. O que seria isso? O Brasil, durante, 5, 6 anos, não pagaria mais a dívida externa. A gente chama isso, pessoal, de moratória. Por exemplo, há pouco tempo atrás, a Argentina estava quase decretando uma moratória, que não é o não pagamento, é a suspensão do pagamento da dívida durante um período. Então, como o Campos Salles assumiu um governo em crise financeira, crise que é uma consequência lá da política do encilhamento, ele vai acordar, que é o Fung Law, tá, com os bancos ingleses uma moratória. Então, durante alguns anos, o Brasil não pagaria, durante alguns anos, a dívida externa. Pessoal, só que assim, a dívida não seria paga durante um tempo. Ela ficaria parada, mas os juros correriam. Os juros em cima da dívida estariam correndo. Então seria o que? Isso aqui é meramente uma medida paliativa. Ela vai resolver o problema no momento. Mas vai chegar um momento que os governos para frente vão ter que pagar essa dívida junto com juros. Tá? Então o Fung Law, pessoal, que é um acordo feito lá entre o Campos Salles e os credores ingleses, para suspensão temporária da dívida, num primeiro momento ele é positivo. Tanto que o governo do Campos Salles e o governo do Rodrigues Alves, que é o terceiro presidente civil, financeiramente é um governo muito bom. Mas por que é muito bom? Porque foi aquele período, de acordo com o Fung Law, onde o governo brasileiro não pagava a dívida. E além de não pagar a dívida, o governo também aumentou os impostos e fez o corte em gastos públicos, principalmente em obras públicas, estradas, colégios, pontes. Então, do Campos de 1898 até 1908, 1910, a economia brasileira foi muito bem. É o mesmo período, pessoal, onde vão acontecer aquelas reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, com a derrubada dos cortiços. Por que o governo tinha dinheiro para fazer aquilo? Porque naquele período estava ocorrendo o Fung Law. O Brasil estava sem pagar a dívida externa. Então havia dinheiro em cofres públicos, principalmente porque também houve um aumento significativo nos impostos. Então o Fung Law, pessoal, por um tempo curto, traz um suspiro, fortalece a economia brasileira. Mas após o fim da moratória,
quando o Brasil volta a pagar a dívida agora com juros e correção monetária, voltaremos novamente a falar sobre crise financeira e econômica dentro do Brasil. Mas o principal característica do governo de Campos Salles é esse acordo feito com bancos ingleses, onde o Brasil durante um bom tempo não pagou a dívida externa e houve um certo desenvolvimento e fortalecimento da economia brasileira, que é o mesmo período, como eu falei agora, pessoal, daquelas ditas reformas lá no centro do Rio de Janeiro, que vão causar a revolta da vacina. Beleza, galera? Então, meus queridos, chegamos mais ao final de uma aula com o Dr. Tomazini. Espero que tenham gostado, tá? Então, aqui a gente viu alguns aspectos muito importantes da República da Espada, principalmente a política do encilhamento e a Revolução Federalista e a Segunda Revolta da Armada. Também demos uma pinceladinha na economia com o Convênio de Taubaté e o Fung Law. Pessoal, tudo isso mais ou menos vai de 1889 até mais ou menos 1903 e 1904, tá? Então aqui a gente fecha, pessoal, de forma temporária sobre República Velha, tá? Porque o nosso próximo assunto vai ser crise de 29, nazifascismo, tá? Mas logo, um pouco mais para frente, nós retomaremos, tá, assuntos da República Velha, mas já relacionados aos fatores que vão colaborar com o final da República Velha. Beleza, galerinha? Galera, aquele aviso no final da aula nunca é demais, né? Estudem, rotina de estudo, façam anotações, não precisa assistir o vídeo todo num dia só, façam o seu tempo, vejam um pouco, anotem, vejam outro pouco, anotem. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com o professor, pessoal, entrem em contato com o professor. Nós estamos aí, existem as redes sociais, tem as plataformas, entrem em contato com o professor. E não esqueçam de criar uma rotina de estudo. Beleza, galera? Então, sempre aquela dica, né? Inscrevam-se no canal, curtam o canal, tá? E agradeço a presença de todos, cuidem-se, tá? E espero logo que a gente se encontre nas nossas ótimas e excelentes aulas presenciais. Saudade de todos, pessoal. Um beijo, um abraço e ó, cuide-se, tá? Tchau, falou!